O ator e diretor Cacá Carvalho encantou a plateia com um texto de Lília Baião sobre o escritor João Guimarães Rosa. Vamos rever esse momento? Pormenor de ausência, de Lília Baião. Encantei-me, então. Vim inteiro, pronto de minhas próprias profundezas. Morri sem modéstia. Me passei para o lado claro. Fora e acima de suave ramerrão e terríveis balbúrdias. Mas não foi de repente. Não. Esperei-a, espreitei-a, experimentei-a há exatos 9 anos. A mais indesejada das gentes visitou-me brevemente, não veio para ficar, não fez descer a noite ainda daquela vez. Fez apenas o coração descompassar, retardar seu passo, perder o compasso. Deixou-me marcas essa breve visita. Apavorei-me. Dispineias, angústias, médicos, remédios, exames, eletrocardiograma, repouso. Emagreci 14 quilos. Ao menos recuperei a célebre e antiga elegância. Evanira! Essa visita, evidência espectral da mortalidade, veio 2 anos depois dos meus primeiros flertes com a imortalidade. No início de 1956, Sagarana já ia pela sua 4ª edição. E Corpo de Baile acabara de ser publicado. Sagarana já tinha me reservado um lugar na literatura brasileira, mas eu queria mais. Eu queria mais. Queria palco, queria plateia, queria ser o primeiro bailarino do Corpo de Baile. E modesto, almejava a imortalidade. Em julho do mesmo ano, lancei Grande Sertão Veredas, obra mediúnica, uma verdadeira experiência transpsíquica, estranha, plena de lucidez e angústia, escrita em 7 meses e finalizada em 3 dias, sem comer, 2 noites sem dormir, sem tomar Previtin ou nenhuma outra droga. Muitas vezes eu escrevia tomado por um transe. Aí tinha vontade de gritar, de dançar. Então eu gritava, eu dançava. Dava voltas pela sala. Ficava em pé para uma precisão de certificar, de saber se tudo estava firme, exato. Esse livro me cansou fisicamente. Acabei extenuado. É um livro terrível, não é à toa que o diabo é o personagem. É o seu personagem, o diabo. Penso que ele foi ditado, sustentado e protegido por forças ocorrentes muito estranhas. Provocou uma barulhada tremenda, irritou vários ressentidos e invejosos, o que muito me agradou, pois essa é a melhor garantia da qualidade de uma obra. Depois de tão estrondoso lançamento, eu senti-me pronto para ser recebido na casa de Machado. Sentar-me ao lado de Manuel Bandeira, tomar chá com Austrégésilo de Ataíde,
Já sonhava com o fardão, meticulosamente bordado e abotoado, a cerimônia de posse. Sonhava com a posteridade. Achava que o verde escuro e dourado cairiam muito bem em meu corpanzil. Não tardou a chegar a oportunidade. Um ano depois, em 12 de setembro de 1957, morreu José Lins do Rego. Tomado por uma indomável ansiedade, no dia seguinte ao enterro, anunciei a minha candidatura à cadeira 25. Após 4 meses de terrível espera, sobreveio a derrota. Não gostei. Não gostei. Competições assim não eram para o meu temperamento. Gemi, protestei, escrevi a meu grande amigo e um dos principais apoiadores da minha candidatura, Josué Montelo. Disse-lhe que precisava de pelo menos 10 anos de quietude não acadêmica. Acabei por sentir que vi uma batida de libertação. Um estado divino de não ser candidato, então eu recomecei a escrever. Só que Deus piscou os olhos e quase permitiu que eu morresse antes que Bandeira pudesse votar em mim. Quase. No dia 30 de novembro, vi a avó por uma greta. Tive um espasmo da coronária por conta de uma crise hipertensiva. Mas voltei, não fui. Não podia permitir uma morte prematura. Ainda tinha dentro de mim muitíssimas histórias. Por isso fui obrigado a diminuir o ritmo. Diminuiu o ritmo, precisava viver mais sossegado. O que caceteia por aqui será descontado no purgatório. Sabe? Essa vida é uma espécie de infância, brincadeira de crianças. Rezar é o que importa. Não sem algum esforço, fui ultimando um livrinho lindo, amarelinho, Primeiras Histórias, um manual de metafísica. Bom, lancei-o em setembro de 1962 pela editora José Olímpio. Era o meu 4º livro. Meu nome já estava consolidado na literatura mundial e a ideia de ocupar uma cadeira na academia nunca me deixara. Já tinha esperado bastante, desde daquela infame derrota, 9 vagas já tinham sido preenchidas por nomes muito menores do que o meu. Na literatura brasileira. Álvaro Moreira. Álvaro Moreira. Alguém se lembrará dele daqui a 100 anos? Quem é? Álvaro Moreira. Antônio da Silva Melo. Mineiro e médico como eu, mas sem nenhuma contribuição para as letras. Aurélio Buarque de Holanda, esse sim, merecedor. Jorge Amado, tantos outros. Então apresentou-se uma oportunidade única, embora bastante dolorida. A vaga de João Neves da Fontoura, meu grande chefe, xará e amigo, gaúcho de riso arroucado e humanidade profunda que pensava rio-grandensemente. Então, cumpri as exigências regimentais, enviei para a academia a carta de inscrição, a lista de obras e entreguei-me a essa candidatura de corpo e alma. Talvez porque fosse o único candidato, sentia-me obrigado a caprichar ainda mais nas cordiais visitas, uma por uma, aos acadêmicos. Em 6 de agosto de 1963, a academia elegeu-me por unanimidade. Não disfarcei meu regozijo. Aquele dia era a véspera, era uma véspera do que viria no dia da posse. Tinha-me dado em mão o brinquedo do mundo. Tinham-me dado em mão o brinquedo do mundo.
E eu, que já carregava um incessante e exaustivo pandemoniozinho particular, não aguentava muito qualquer agitação de fora, então passei a conviver com mais um espectro. Teria eu o mesmo fim que Roberto Simons, que morreu em plena sessão? Não. Meu frágil coração aguentaria a emoção dessa consagração máxima? Deveria então morrer para tornar-me imortal? Não sei. Adiava a posse o quanto podia. Assim, envelhecíamos aos poucos, eu e o fardão gentilmente doado por Magalhães Pinto. Comparecia a quase todos os chás das quintas-feiras que aconteciam na sala do segundo andar. Durante essas reuniões, sempre surgiam questionamentos sobre a data da minha posse. Eu conversava, sorria, falava dos meus temores, e Raquel de Queiroz dizia, ela ria. E eu dizia, não ria que é sério. Não ria que é sério. Ivan Lis chegou a propor que eu tomasse posse por carta, como havia feito Vicente de Carvalho. E Afonso Arinos sugeriu que ela se desse durante uma sessão ordinária. Eles não compreendiam. Eu queria uma posse retumbante. Eu queria cumprir todos os ritos, programar cada detalhe, iria de fardão e espadim, leria o discurso memorável. Queria surpreender até os mais brilhantes oradores daquela casa, e não eram poucos. Adiei o quanto pude. Mas não pude. Senti um intimado, e tanto mesmo que chamado nas ideias pequenas que já iam me aborrecendo, e por conta de tantos fatos que estavam por ceder, dia contra dia, marquei a posse. Decidi o tempo. Seria no próximo ano, dia 16 de novembro de 1967, data que João Neves da Fontoura, meu grande amigo e antecessor, faria 80 anos. Uma semana antes da posse, tirei o fardão do armário para experimentá-lo. Sobrava no corpo. Sobrava. Tinha emagrecido mais de 15 quilos. Eu tremia. Ao chegar, fui recebido pelos 3 médicos acadêmicos. Isso era aos 30º, tomando conta dos meus temores. Havia combinado com ele que, se eu me sentisse mal durante o discurso, eu passaria a mão na testa, então ele abreviaria a cerimônia dos cumprimentos no salão anexo ao das sessões. Depois, Josué Montello me acompanhou até a saleta da presidência, onde ficamos até soar a campainha, chamando para o início da solenidade. Levantei-me e agarrei seus braços com minhas mãos geladas e meu disparatado pulso. Não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem. Não me desampares. Apesar da forte chuva, o salão estava repleto. Entramos. Respirei fundo. Olhei ao redor e cumprimentei a todos. Cumpri meus ensaiados passos, subi à tribuna. Discursei com perfeita dicção, ritmo certo, pausado. A voz não falhou, o coração não parou.
ao redor de mim, meus filhos. Tomei posse. O fôlego começou a falhar nos minutos finais. A chuva lá de fora tinha começado a cair dentro de mim. Chorava por mim ou chorava por outro João? Eu desci da tribuna muito aplaudido. Josué colocou o colar de ouro no meu peito e abraçou-me. Sentei na poltrona central que me cabia enquanto, homenageado na noite, ouvi o discurso de Afonso Arinos quieto, sorrindo. Muito me emocionou escutar o seu reconhecimento à importância de minha obra. Eu gostei imenso de como se referiu ao meu trato com as palavras. No domingo pela manhã, falei com Pedro Calmon ao telefone. Ele fez rasgados elogios ao meu discurso. À tarde, Araci saiu para a missa com Edu e Verinha ficou a brincar sozinha pelos cantos do apartamento. Recolhi-me ao gabinete para escrever. Mirei aquela imensidão do mar. Mirei a janela, da janela o arpoador. De repente, comecei a me sentir asfixiado, sufocado. Eu suava frio, tinha ânsias de vômito. Telefonei para Madu pedindo socorro. Sabia que eu estava indo embora. Não desliguei o telefone, apesar de seus apelos. Ela queria chamar um médico e precisava do telefone desocupado. Eu não tinha forças. Eu estava me esvaindo. Não sei se veio o médico ou não. Meu vizinho Telêmaco Gonçalves, aplicar-me uma injeção de coramina. Se veio, de nada adiantou. A iniludível chegou. Os prazos acabaram. Os dias não cabiam mais dentro do tempo. Era o dia derradeiro. Eu não tinha vendido a minha alma a algum, a nenhum. Despresenciei. Morri. Achou-me minha neta Verinha, o corpo caído na mesa e os olhos desmesuradamente abertos. Quis falar, mas não pude. Logo depois chegaram Madu, Araci e Edu. A notícia se espalhou, vieram Magalhães Pinto, Austrigésilo, Afonso Arinos, José Olímpio. À noite, visitei a academia pela última vez. Permaneci 16 horas deitado no salão dos poetas românticos, elegantemente vestido, com um fardão, onde quase 1000 pessoas me prestaram honras. Juscelino, Negrão de Lima, Raul Bope e Raquel de Queiroz. Costa e Silva enviou telegrama lamentando o ocorrido. De corpo presente, testemunhei o discurso de adeus do presidente Austrigésilo de Ataíde. Às 18 horas fui enterrado
no mausoléu dos imortais no cemitério São João Batista. Em apenas 3 dias, saíra da cadeira 2 para a urna 13. As rosas vermelhas que enfeitavam a minha posse mal começavam a murchar. Padre Geraldo Rieder celebrou a cerimônia do adeus. Araci desmaiou. Vilma, Vilma, tentou impedir que o coveiro jogasse terra. Aos 30 chorou. Minha mãe não chegou em tempo. Fui enterrado de óculos. Queria ver a pele de Deus. Obrigado. Muito obrigado.